Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Eu sou o Sandro Taliba e hoje eu quero falar sobre um assunto um pouquinho diferente dos que eu costumo abordar aqui no canal. Eu quero falar sobre o novo ensino médio. E me deu vontade de falar sobre isso porque aqui no estado do Rio de Janeiro, que é onde eu vivo e trabalho, está começando a rolar uma discussão sobre possíveis alterações, possíveis adaptações para essa modalidade no ano que vem. E eu queria, então, dar a minha visão, a visão de um professor que está em sala de aula no ensino médio, no ensino público, sobre esse assunto. Primeiro, eu queria falar que, em teoria, eu sempre defendi um tipo de mudança parecido com esse. Eu nunca vi muito motivo para um aluno passar o ensino médio inteiro aprendendo um pouco sobre tudo, já que a essa altura do campeonato ele já tem, ou pelo menos já deveria começar a ter, uma noção do que ele quer fazer, não para o resto da vida, mas pelo menos do que causa interesse, do que chama a atenção dele, do tipo de trabalho que ele deseja fazer ou do tipo de função que ele quer exercer na sociedade. Então, desde muito antes de eu ser professor, ou de sequer eu pensar em trabalhar com educação, eu já achava que isso deveria mudar, que deveria ter algum critério opcional em algum momento dessa modalidade, dentro desse período do ensino médio. O problema para mim é que da maneira que foi feito, da maneira que foi pensado, ou que talvez não tenha sido pensado, eu acho que não é eficiente e que, pior, só aumenta o abismo entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, ou entre quem estuda em escola particular e quem estuda em escola pública. Por que eu falo isso? Primeiro porque, da maneira que foi feito, pelo menos aqui no estado do Rio, você acabou não cumprindo a ideia principal, que deveria ser reforçar aquilo que o aluno já tem de capacidade ou de interesse. Você tirou algumas informações importantes, você diminuiu o tempo de algumas disciplinas, mas você não deu profundidade naquelas disciplinas que deveriam interessar o aluno. Aqui no estado do Rio foram criadas umas disciplinas que, no final das contas, parece que é meio que uma unanimidade entre os professores, que não fazem muito sentido e que não trazem relevância para a vida acadêmica do aluno no ensino médio. Além disso, o fato do aluno já começar a escolher o destino dele, o destino acadêmico dele no primeiro ano do ensino médio é um pouco problemático, pelo menos para mim, porque o aluno chega nessa série com 14, 15 anos, ou seja, no auge da indefinição, da indecisão, das mudanças até hormonais. A adolescência, que já não é um período muito fácil, acaba ficando um pouquinho mais difícil quando ele chega na escola. Até porque antes disso, ele não teve nenhum preparo nesse sentido, nenhum direcionamento enquanto cidadão, enquanto ser humano. Então, eu acredito, particularmente, que o primeiro ano deveria ser um momento justamente disso, de você explicar, de você direcionar, de você orientar o aluno, de você mostrar para o aluno quais são as opções dele e até de você ajudar o aluno a se encontrar em algum dos caminhos. Um outro ponto que é muito problemático para mim é que um dos principais objetivos da reforma do ensino médio acabou meio que sendo deixado de lado, que seria focar menos no trabalho, no profissional, no de formar um trabalhador, formar mão de obra, e ser uma coisa mais de formar um cidadão, de formar uma pessoa mais completa, com uma visão de mundo mais abrangente e mais completa. Isso, para mim, foi bastante ignorado pela reforma do ensino médio. E, principalmente na educação pública, o ensino médio fracassa porque as opções que ele deveria oferecer para os alunos, a estrutura da educação pública não permite. A gente já tem escolas superlotadas, com espaços deficitários ou até com falta de espaço, e o que deveria gerar escolhas, caminhos diferentes para os alunos, acaba criando só a ilusão, já que o aluno é obrigado, às vezes, até a seguir um caminho que ele não quer,
Ele acaba não tendo escolha. Isso é o que a gente tem visto na prática, pelo menos no ensino médio no estado do Rio de Janeiro. Eu até convido os professores e os alunos de outras regiões para falar se isso também está acontecendo nas outras regiões. O que a gente acaba vendo na prática é um aluno que é forçado a consumir um conteúdo que ele não queria, acabar sendo privado de certos conteúdos que deveriam ter mais profundidade e acabar tendo que ficar na mão de improviso ou de variações ou até da boa vontade do professor, que muitas vezes acaba ganhando mais um peso, mais uma função, que é desenvolver um conteúdo que não foi oferecido, que não teve uma estrutura por trás sendo oferecida para ele. Agora, como eu acho então que deveria ser feita essa reforma? Como eu acho que deveria acontecer o novo ensino médio? Essa questão da definição das áreas, eu até concordo. As áreas humanas, as áreas naturais, eu acho essa a definição básica. Embora até nisso eu acho que tem um erro. Porque, por exemplo, a educação física foi equiparada, foi colocada junto com língua portuguesa, língua inglesa e arte. Quando muito da educação física é ciência. Deveria estar junto de biologia por causa do corpo humano. Deveria estar junto de química por causa das alterações corporais dos hormônios. E deveria estar junto de física por causa da parte de movimento, de atrito. O lugar da educação física, para mim e para vários professores com quem eu já conversei sobre o assunto, deveria ser junto das ciências naturais e não das linguagens. Mas, tendo sido definidas essas áreas diferentes, como eu acho que deveria acontecer? Para um aluno que quer, por exemplo, seguir a parte das naturais, que ele quer trabalhar com química, com física, que ele quer ser um biólogo ou um farmacêutico, ele deveria ter um aprofundamento dessas disciplinas na parte do itinerário formativo. Ele deveria ter uma química avançada, uma biologia avançada, uma física avançada. O mesmo valendo para as ciências humanas. O aluno que decidir ser um historiador ou que decidir ser um geógrafo, ele deveria ter um aprofundamento dessas disciplinas. E não ficar soltos com conceitos abstratos que dependem muito da interação em sala de aula para que algo seja desenvolvido. A verdade é que, no fim das contas, a mudança só trouxe prejuízo para os alunos, principalmente de escola pública, porque eles perderam parte da carga horária que eles tinham das disciplinas que são importantes e acabou não ganhando o aprofundamento daquelas que ele deveria ter interesse e muito menos tendo escolha daquilo que ele quer ou não estudar. Isso, para mim, é o pior defeito do modelo atual do novo ensino médio. É a primeira coisa que deveria mudar. O aluno precisa ter escolha, e escolha de fato, não só uma ilusão de escolha, ou às vezes nem isso. No fim das contas, eu acho que os professores, quem está na sala de aula, deveria ter sido mais ouvido, ou deveria continuar sendo mais ouvido em relação a essas questões. Porque nós sabemos, nós conseguimos reconhecer o que pode ser mais eficiente ou mais efetivo para o desenvolvimento do aluno, não só enquanto mão de obra, mas como cidadão, como parte de um mundo, parte de uma sociedade que está sempre em mudança. Eu acho que nesse ponto que a gente deveria se focar. E, obviamente, essa reforma do ensino médio deveria vir acompanhada de uma reforma estrutural, uma reforma das escolas e uma reforma do corpo docente. Não adianta você querer mudar o conteúdo e não mudar as salas de aula, que hoje tem até 45 alunos, tendo mais de um aluno para cada metro quadrado de sala de aula. Isso torna o processo de ensino-aprendizagem muito difícil. Isso torna quase impraticável. O professor acaba tendo que fazer até milagre às vezes por não ter um local adequado para trabalhar. Fora a estrutura, os materiais fornecidos que estão muito ultrapassados, que já são antiquados e que não oferecem interesse nenhum para o aluno, visto que ao redor do aluno ele tem muitas outras fontes, tanto de informação, quanto de desinformação, quanto de distração. A escola precisa ser mais atrativa para o aluno. E isso, a reforma do novo ensino médio não tocou, não discutiu.
porque no fim das contas, esse tipo de mudança demanda investimento, demanda gasto. E como já ficou meio claro nos últimos anos, ou até nas últimas décadas, gastar dinheiro com educação não é uma coisa que parece ser de muito interesse público, governamental. Essa é a minha visão. Eu gostaria de convidar você para dar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você que é aluno, você que é professor, diz aí o que você achou, se você está vivendo o novo ensino médio, como é que foi a sua experiência. Se você é professor que está tendo que trabalhar com o novo ensino médio, qual é a sua experiência. E até vocês que são de escolas particulares, que talvez tenham uma visão diferente da minha, deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, que é muito importante para o debate. Quem sabe eu não volto e não gravo um outro vídeo a esse respeito. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.